voltando. Espero que vocês voltem também. Agora vamos ver se dá certo. Espero que sim. Essa hora tem muita live, né? Não sei se isso atrapalha também. Vamos ver se eu acho a Lu. Oi, pessoal. Vamos tentar de novo. Tomara que dê certo. Cadê você, Lu? Vamos ver se a Lu vai entrar. Ela ainda não entrou na live. Hoje o nosso tema é Síndrome de Down com autismo. O que isso implica na vida desse indivíduo que tem as duas comorbidades, né? Uma síndrome e um transtorno associado. Se eu conseguir chamar a Lu. Que a Lu é que sabe do negócio. Não entrou ainda, gente. Achei ela. Lu, tomara que dê certo. Agora eu te chamei, Lu. Tá falando agora. Não entra, gente. Não sei por quê. Oi! Amém! Nossa, que dificuldade, menina! Que coisa! Nunca passei por isso, não. Olha que eu faço live dessa, hein? E tu vê que com a Cláudia, semana passada, ela também não conseguiu entrar direito, daí eu tive que reiniciar também. Mas aqui tá tudo normal. Daí eu coloquei, rodava um pouquinho e sumia. Rodava um pouquinho e sumia. Ai, ainda bem que deu certo. Eu atualizei meu Instagram aqui para ver se fluía, fluiu. Graças a Deus. Estamos juntas aqui para falar desse assunto que eu muito gosto. E de noite também acaba tendo sempre muito mais lives também. Não sei se isso acaba atrapalhando também, mas pelo menos essa hora a gente tá tudo mais tranquilinha. Pelo menos aqui em casa tá. Lu, primeiro aqui em casa mais ou menos. Eu quero te agradecer o convite. Quero que você se apresente um pouquinho. A gente vai falar hoje, então, sobre síndrome de Down associada com o TEA, que eu não sei você, mas eu sempre atendi muito mais autismos, e depois de um tempo eu comecei a atender vários casos de síndrome de Down com autismo. Acabou me chamando a atenção também, pelo, não sei se é aumento do número de casos, ou se começaram a olhar mais para o outro lado da síndrome de Down também, né, que estava com o TEA associado. Me conta um pouquinho de você, como é que você... O que você faz? Como é que você chegou aí nesse tema? Como é que você estuda isso? Então, boa noite a todo mundo. Já vi algumas alunas minhas entrando aqui. Eu sou nutricionista clínica e me apaixonei por essa área, até uma história bem legal para as nutricionistas que estão aqui me escutando e também para os pais. Eu fui convidada para dar aula numa pós-graduação de síndrome de Down. Eu comecei sendo convidada para trabalhar numa clínica de terapias integradas, onde tinha fono, TO e fazia todo esse tratamento integrado. A partir daí eu fui convidada, não tinha muitos atendimentos no início, porque você sabe que essa história da nutrição na síndrome de Down ainda é bem recente. Os estudos que falam sobre nutrigenômica, modulação gênica, ainda são recentes dentro da ciência, né? Não é uma coisa que tem muitos anos. Então, aí eu fui convidada para dar aula numa pós-graduação para falar exatamente de nutrição na síndrome de Down. E a pós-graduação falava sobre todos os aspectos da síndrome de Down. Cada profissional falaria de uma área. E eu fui convidada para falar sobre nutrição, que eu já achei o máximo por estar dentro daquele grupo de pós-graduação. Era uma pós-graduação específica para síndrome de Down.
E no começo eu fiquei assim, receosa de aceitar. Eu ia substituir a Andréia Torres, que também é uma referência na síndrome de Down, porque a Andréia tinha viajado para Portugal e o módulo era aqui no Rio. Enfim, fiquei super insegura. Mas você sabe que eu acredito que nada acontece por acaso, né? Sim. Aceitei o desafio, tentei fugir, não consegui. Aí eu aceitei o desafio e fui dar aula nessa pós-graduação. Quando eu cheguei na pós-graduação, eu achei que eu ia encontrar lá, Adriana, profissionais de saúde, né? Que estariam interessados em trabalhar com síndrome de Down, enfim, era multidisciplinar, para vários profissionais da saúde, não tinha segmentação, então eu achei que eu fosse encontrar fonoaudiólogo, neuro, médico, fisioterapeuta, tudo. Só que quando eu cheguei lá, todos os meus alunos, eram quase 20 alunos, eram pais de criança com síndrome de Down. Olha só. E eu falei, meu Deus do céu, eu montei uma aula toda técnica, né, falando de todos os aspectos da fisiologia. Já aconteceu comigo isso também. Como é que eu vou falar para essas pessoas aqui? Aí eu descobri uma coisa que até hoje eu sei e você sabe. Os pais estudam muito sobre a síndrome de Down e sobre o autismo. Sim. Então, eles às vezes têm mais conhecimento do que o profissional que está atendendo eles. Sim. Porque eles focam naquilo e se dedicam aos estudos, se dedicam a lerem os estudos científicos, enfim. Isso tudo eu aprendi naquele dia, foram 8 horas de aula, uma troca incrível de experiências, de dedicação. E isso eu não via na nutrição materno-infantil, assim, no sentido de adesão aos tratamentos, uma continuidade, uma credibilidade de que a alimentação modificaria a vida das crianças e tal. Eu sentia muito essa falta do retorno. E lá eu entendi que quem tem um filho com deficiência, ele se dedica à saúde daquela criança, daquela pessoa, assim, com muito afinco, sabe? Com muita... Isso me encantou. Eu falei, nossa, eu quero trabalhar nessa área. É muito mais prazerosa, na verdade, né, para o profissional, porque é uma pessoa que está buscando porque sabe que realmente às vezes precisa, que vai ter uma diferença, que vai fazer diferença. Então, eu acho que é muito satisfatório para nós e tanto para eles também, porque a gente sabe que é uma coisa que vem. É igual alguém que trabalha simplesmente nas dietas que são estéticas, que não recriminam nada, mas a pessoa vai aderir ou não se quiser. É diferente quando a gente tem uma síndrome, quando a gente tem alguma coisa associada, porque a gente sabe que vai interferir na vida daquela pessoa, né? Essa é a grande diferença, sim, né, Lu? Sim. Na verdade, Adri, foi isso que me pegou assim como uma missão, saber que eu estou ajudando e transformando literalmente a vida daquela pessoa para sempre, né? Sim. Porque a gente sabe que a alimentação nos primeiros anos de vida deixam um processo bem estipulado para não causar prejuízos lá na frente. Então, trabalhar com isso foi muito encantador para mim. E eu atendi autismo, né, mas também não era em grande quantidade, era pouco. Eu sempre tive assim, menos pacientes nessa área, sempre procurei estudar muito e criar meus parceiros, parceiro médico, parceiro fono, TO e tudo, mas ainda estava nisso. E depois que eu comecei com a síndrome de Down, que os filhos dos meus alunos me encaminharam pacientes, e foram meus pacientes também, isso foi, você sabe que quando a gente faz um bom trabalho, isso se repercute, e a gente se dedica, e eu continuo estudando muito, e dou aula em outras pós-graduações, dou aula na Nutmed, aqui no Rio, mas tem a pós-graduação online também. Enfim, isso fez com que eu cada vez estudasse mais, né? Nós somos professoras, você também é, e a gente fala sempre para as nossas alunas, estudem, porque a cada dia sai um artigo novo, a cada dia sai uma coisa que você pode utilizar na sua prática clínica, que vai fazer muita diferença no acompanhamento. Sim. Então, foi assim o meu começo e eu estou cada dia mais apaixonada
porque realmente a gente vê o resultado no nosso dia a dia, né? Foi a nutrição, a área que te escolheu, na verdade, depois você acatou. É verdade, é verdade. Né? Ô Lu, como que é essa prevalência da síndrome de Down hoje? Olha, hoje você sabe que aqui no Brasil, deixa eu tentar botar aqui no 4G, peraí, que tá. Tá. Eu tô no Wi-Fi, eu tô achando que esse Wi-Fi tá. Eu tirei aqui do meu Wi-Fi, deixei só no 4G também. Agora ela vai trocar, certo? Vai voltar. Espero que ela não caia. Travou. Travou e voltou. Agora voltou. Assim, eu acho que o 4G é melhor para eu ver. Então, hoje, você sabe que a pesquisa no Brasil é uma coisa. E não tem É muito. É muito assim, é um dado que não passa nenhum tipo de confiabilidade, né? Mas hoje já está em torno de 1 a cada 700 nascidos vivos. Tá. Bem diferente do autismo, tá? Isso no Brasil. E na questão mundial é 1 para cada 1.000 nascidos vivos. Então, é grande, né? Mas engraçado, está muito mais próximo do que a gente imagina que esteja. A gente sempre conhece alguém, eu tenho a sensação que tem mais pessoas, sabe? Sim. E uma coisa legal da gente conversar agora é que consolidado na literatura tem muito a ver com a idade materna. Sim. Né? Quanto mais velha a mulher for, maior a probabilidade de ter uma criança com síndrome de Down. Mas hoje os estudos fazem a correlação, a gente tem estudos e a gente está vendo que a prevalência está chegando para mulheres de 35 a 40 anos. Então a gente vê muita mulher jovem com filho com síndrome de Down. Aí a gente se pergunta, por que será? Né? E os estudos comprovam, com meta-análise, revisão da literatura, que o polimorfismo na metiltetraído-folato redutase, essa enzima, influencia diretamente na probabilidade de ter uma gestação com síndrome de Down. Então, isso já está mais consolidado, porque muitas mães estavam tendo filhos com síndrome de Down muito jovens. Sim. E foram pesquisar o porquê disso. Quer dizer, a nutrição já começa... A nutrição influencia em tudo na nossa vida. Né? Inclusive nessa probabilidade de ter uma gestação com síndrome de Down. A deficiência da vitamina B9, a mulher tem que hoje as mulheres têm que se preparar para a gravidez, né? Então você me pergunta, tem como prevenir a gestação com síndrome de Down? Eu vou te dar 100% de certeza que se você fizer isso, você não vai ter uma gestação com a triplicação cromossômica? Não, isso não existe. Existe você preparar o seu corpo para engravidar, ver as suas deficiências nutricionais, tá? Tentar fazer com que aquele corpo tenha esse aporte de micronutrientes tão importantes para esse metabolismo bioquímico, para realmente diminuir essas chances, né? Não que isso vai ter a certeza que não vai acontecer nessa gestação. Mas sim, é preciso se preparar para gestação com síndrome de Down. Isso, sabe, Adriana, também tem um estudo muito interessante de passar essa alteração cromossômica, essa deficiência transgeracional da sua avó. Sim. Então, essa separação, a síndrome de Down acontece quando os óvulos, na meiose e na mitose. Então, já pode ter passado da sua mãe para você um óvulo com a separação inadequada. Sim. Então, na hora da fertilização, quando junta o espermatozoide, você já tem aquele óvulo ali com uma disjunção inadequada. Então, a gente tem que também perceber que a gente carrega... Sim, a nossa carga genética muito forte. Então, sim, a síndrome de Down é genética e é uma anormalidade cromossômica. Então, a gente tem que saber que isso influencia todo o nosso metabolismo. Sim. Apesar de ser genético, Lu, uma criança que nasça com essa síndrome de Down, ela vai ter implicações
ao longo da vida dela. Quais são as maiores implicações que acontecem com o indivíduo com síndrome de Down? O que que isso acarreta? Eu sei que a gente tem questões cardiovasculares, né? A gente tem já uma aparência física diferenciada também, porque é uma pessoa que a gente vê, olha para ela, a gente sabe que ela tem a síndrome de Down, diferentemente do autismo, né? O que você pode falar para a gente a respeito disso? O que acontece, assim, falando, vou tentar ser um pouco mais simples, porque esse assunto, assim, ainda para as pessoas é mais complicado. Mas quando a gente tem 3 cromossomos, a gente implica nas informações que vão ser passadas para constituir o nosso corpo. Formação de proteínas, de neurotransmissores, através dos nossos genes, a gente passa essas informações para que o nosso organismo seja constituído. E quando essas informações são passadas de maneira exacerbada, quando existe essa triplicação, né, a gente está passando muito mais informação do que deveria. Né? Então, essas informações exageradas, falando assim bem simplesmente, elas alteram toda a formação dos nossos órgãos, do nosso metabolismo, das nossas células, porque essas informações são responsáveis pelas proteínas, que fazem a constituição dos órgãos. Então, a síndrome de Down tem muitas comorbidades associadas por causa dessa triplicação, dessas informações que são passadas de uma maneira exagerada. Então, tem as cardiopatias, tem os problemas intestinais, tem a atresia do esôfago, tem a atresia do duodeno, do esôfago, do duodeno. Então, eles podem nascer com muitas alterações, eles podem nascer com doenças autoimunes, alterações da tireoide. Isso tudo é causado por esses genes em excesso. Sim. Certo? Então, quando uma criança com síndrome de Down nasce, ela precisa passar por uma série de abordagens médicas, de avaliações, porque uma coisa também, uma pesquisa muito interessante, Dri, falou sobre que tentaram juntar as informações de síndrome de Down para definir protocolos. Todas as crianças com síndrome de Down têm isso, mas não conseguiram. Porque a triplicação do cromossomo, ela é muito desgovernada. Você pode nascer uma criança com síndrome de Down que não tem comorbidade nenhuma associada, somente as características fenotípicas, alterações os olhos mais baixos, o sulco palmar, que tem aquela marcação, os dedos, as orelhas um pouco mais baixas, só as características fenotípicas. E não ter nascido com nenhuma comorbidade associada. E tem crianças que já nascem com essas comorbidades, como a cardiopatia, como a atresia do intestino. E isso implica, nesse primeiro momento, em muitos cuidados médicos. Né? E desde o início, 80% das crianças com síndrome de Down têm a alergia à proteína do leite de vaca, em média, tá? Não é uma estatística certeira, mas em média 80% nasce, quer dizer, já não tem aquele intestino apto a receber e amadurecer como é necessário. Então, aí mais uma vez a alimentação entra. Durante a gestação, a alimentação tem que ser rica em antioxidantes. A nutrição dentro da síndrome de Down, ela começa lá desde o início. Descobriu, através dos exames durante a gestação, que está tendo uma gestação com síndrome de Down, você tem que procurar uma nutricionista para a gente poder fazer esse aporte de antioxidantes, porque já tem marcadores do estresse oxidativo já no líquido amniótico. São pessoas que têm um estresse oxidativo muito mais elevado, né? Do que a população típica, né? Sim. Eles têm, quando a gente fala do autismo, a gente vê que tem muitas coisas associadas, são muito, como se fosse uma interseção ali, que tem muitas comorbidades associadas que contém na síndrome de Down e também no autismo. Né? Como problemas gastrointestinais, o estresse oxidativo. Só que na síndrome de Down, o estresse oxidativo acontece muito em maior quantidade, porque eles têm um gene que é a SOD, que atrapalha o processo antioxidante.
Uhum. Então, são vários genes no cromossomo 21 que causam essas alterações. E essa alteração antioxidante, ela é muito presente e causa realmente alterações como envelhecimento precoce. Por isso que tem, às vezes, uma vida mais curta que falam, né? A síndrome de Down acaba tendo Sim, sim. por conta desse estresse oxidativo, né? Que é quando a gente faz. Isso. Hoje já melhorou muito a expectativa de vida por causa de todas essas descobertas, da nutrigenômica, de como a gente pode modular esses genes. Isso tudo ainda é muito novo. Mas é o futuro. Eu sou apaixonada pela nutrigenômica. Eu também. E saber que os nutrientes conseguem interferir diretamente na transcrição gênica, isso é sensacional. E modificar o teu DNA, né? Apesar de ser genético, ele tem a influência epigenética, né? Isso foi descoberto não faz tantos anos, assim, que nós temos nutrigenômica, nutrigenética, mas se descobriu que os alimentos conseguem interferir. Antes a gente achava que os nossos genes eram imodificáveis, você nascia com eles, morria com eles. E hoje a gente sabe que não é bem assim, que a gente tem um fator, obviamente, genético que vem do pai e da mãe, que tem essa questão, mas tem a epigenética que pode estar influenciando aí no ambiente que você vive, como que você se alimenta, o tipo de exercício que você faz, tudo isso vai estar implicando aí na tua longevidade e na sua modificação genética do estilo de vida, né, da pessoa, né? Sim. E o que isso implica, Lu, quando a gente tem uma criança que ela nasce com a síndrome de Down e daí de repente vem um diagnóstico de autismo? Que a gente sabe implicações biológicas do autismo são diversas também, tem muitas coisas parecidas com a síndrome de Down. Tem questões gastrointestinais, temos questões de detoxificação, mesma coisa da síndrome de Down, que também tem umas coisas parecidas. A Lu falou do mutação MTHFR, né, que é muito também parecida, porque aumenta o risco de Down, mas também aumenta o risco de autismo, né? A gente tem uma grande porcentagem de... Eu tenho mutação, meu filho tem mutação. Tipo, esses dias eu peguei uma gestante que veio, descobriu que tá grávida, tem um filho com autismo, foi no médico e ele passou ácido fólico para ela, não passou ácido folínico, nada, ainda passando ácido fólico. Eu falei que joga isso já agora no lixo, vamos pegar um ácido fólico. Ela nem estava consultando o filho dela, e eu falei agora, joga isso daí fora e faz esse aqui para você, que você tem que tomar isso aqui, não pode tomar aquele lá não, ainda mais que já tem um filho com autismo, né? Então, essas coisas vão acabar implicando. Quando a criança tem um diagnóstico de autismo e Down, o que isso acrescenta nesse cuidado com essa criança? Olha, na verdade, o que acontece? Eles têm muitas coisas em comum nessas comorbidades associadas, como a disfunção mitocondrial, né? Hipotonia muscular está correlacionada também no autismo e na síndrome de Down. Eles têm um grande processo de detoxificação. Então, a detoxificação na síndrome de Down, no processo de detoxificação entre fase 1 e fase 2, primeiro eles têm um problema que aumenta o estresse oxidativo entre uma fase e outra. Se eles não conseguem completar a fase, aquele estresse oxidativo aumenta. E o pior para eles é o acúmulo de substâncias tóxicas que eles não conseguem detoxificar. E o que acontece? Se associado a um intestino permeável, esses metais pesados acabam passando a barreira hematoencefálica e causando alterações de comportamento. Então, às vezes as crianças com síndrome de Down têm alterações de comportamento por estarem muito intoxicadas. Tá? Isso é uma coisa que se questiona muito, de fechar esse diagnóstico do autismo junto à síndrome de Down. Será que realmente é o autismo ou será que aquela criança ali está com um processo de intoxicação muito grande? Sim. Então, acho que está cortando o sinal. Não, para mim estou ouvindo você bem, Lu. Tá bem? Estou ouvindo bem. Então, essa é a primeira questão. Ver esse diagnóstico corretamente, tá? Que como essa intoxicação influencia diretamente nesse processo cerebral, influencia diretamente na parte comportamental. Então, é preciso avaliar muito esse equilíbrio entre a intoxicação e realmente fechar um diagnóstico do autismo, tá? Isso é número 1. Já fechado o diagnóstico pelo médico, como é que a gente vai trabalhar isso? Na mesma linha
da síndrome de Down e do autismo. A gente, em primeiro lugar, tem que trabalhar o intestino. Sim. Se a gente não trabalhar esse intestino, a gente não consegue passar para a etapa seguinte. É a quebra do ciclo, né? É o local da quebra do ciclo vicioso. Como se fosse um jogo. A gente não pode pular essa etapa. Se pular a etapa da modulação intestinal, de manter essa mucosa íntegra e de trabalhar com esses alimentos para, além dos antioxidantes, trabalhar com que essa mucosa fique íntegra para diminuir esse aporte de... A gente sabe hoje, na síndrome de Down tem muito problema com alumínio, né? Altera muito a parte comportamental, o acúmulo de alumínio nas crianças com síndrome de Down, mercúrio. Então, você imagina, a criança já tem todas essas alterações biológicas que vêm junto à síndrome por causa da triplicação do cromossomo, né? E ainda não consegue detoxificar. Aí é um conjunto de coisas. Então, a gente primeiro trabalha com o intestino. O intestino é fundamental para a gente poder ter uma mucosa íntegra e fazer com que absorva esses nutrientes. Primeiro, diminuir além de absorver e diminuir. E para conseguir diminuir a exposição dos tóxicos e conseguir também detoxificar de uma forma mais adequada, né? Que senão também não adianta nada se a gente não tem o intestino íntegro. Então a gente precisa fazer com que essa roda gire entre uma boa alimentação, modulando o intestino, subsidiando esse processo de detoxificação, né, para melhorar essa disfunção neuronal, né, para fazer com que esse pensamento seja mais claro. Se a gente vê muito claramente no autismo, quando a gente faz um processo de melhoria da modulação intestinal e melhoria da parte detox, como a gente vê claramente melhorias de comportamento, é a mesma coisa com a síndrome de Down. Né? Então, essa associação é trabalhada, muito similar, um protocolo com o outro, mas com algumas diferenças que a gente tem que trabalhar sempre dentro da síndrome de Down com os antioxidantes. No autismo também, mas o aporte de antioxidantes na síndrome de Down é uma demanda muito maior. Sim. Então, a gente faz uma associação e um trabalho muito grande com relação a isso. E depois a gente faz você sabe que tem um estudo que fizeram do Projeto Genoma, que decodificaram, já sabem os genes que estão na posição do cromossomo 21 e quais os micronutrientes e os nutrientes e os polifenóis que atuam diretamente nessa transcrição. Então hoje a gente pode usar os suplementos ideais para utilizar ali. Suplementos ideais que a gente já estão comprovadamente sendo utilizados para modulação de determinados genes que estão com essa atuação aumentada dentro da síndrome de Down. No autismo, ainda existe muito estudo, tem muitos estudos com genes do autismo que já foram... Mas tem muitos genes, né? Tinha mais de 1079 no começo do ano passado, agora depois eu nem vi mais, não sei mais, com certeza aumentou mais ainda. Sim. Então, você já vê, no cromossomo 21, a gente já tem esses genes bem codificados, bem estudados, para a gente poder saber qual é a ação direta desses polifenóis e desses micronutrientes. Né? O que a gente trabalha também, Dri, são as dosagens. Existem estudos com dosagens muito altas. Né? Eu acho que esses estudos esquecem de levar em consideração a alimentação. E levam em consideração só o composto isolado. Então, eu vejo estudos com suplementações muito altas. Isso gera na comunidade científica e nos médicos um temor com relação à suplementação. Porque, na verdade, esse trabalho tem que ser feito pela nutricionista. Porque a nutricionista tem que dizer claramente, o que ele através da ingestão alimentar daquele paciente, quantificar, calcular, né, fazer uma média da ingestão e complementar com a suplementação. Sim. Então, eu não vou dar suplementações altíssimas, porque o grande receio é de
de ter uma função tóxica. Você intoxicar com suplementações muito altas. Então, isso tudo é porque não levam em consideração a ingestão alimentar, o cálculo que tem que ser feito pela nutricionista. Eu pego pacientes no meu consultório com uma alimentação maravilhosa, que eu não preciso mexer, porque são pais que são muito, muito estudiosos, muito antenados, trabalham muito a história da alimentação, e o que eu tenho que avaliar? Eu tenho que avaliar só uma suplementação que é necessária para compor, e acompanhar através dos exames bioquímicos. Exatamente. Então, agora, quando a gente pega aquele paciente que tem uma alimentação muito ruim, que está levando muita toxicidade para dentro daquele organismo, e com a alimentação toda desequilibrada, o trabalho é dobrado. Que a gente tem a suplementação que fazer... vai ter que ser maior, vai ser mais muleta ainda, até que esse indivíduo se alimente melhor, né? E trabalhe toda a educação nutricional, aquela coisa toda. Eu falo para as pessoas, a suplementação é muleta, quanto pior vai ser a alimentação do indivíduo, mais vai ter suplemento, mais vai gastar com suplemento. Quanto mais ele vai comendo bem, ele vai mudando, vai diminuindo essa suplementação, porque já está na alimentação, né? Então as pessoas às vezes se fixam muito num suplemento que vai mudar a vida, e na verdade não é isso. Na verdade a alimentação é a base, né? Quanto melhor comer, menos vai depender de suplemento, né? Claro, a gente tem crianças e crianças, né? Tem pessoas que têm, por exemplo, no autismo, tem pessoas que com uma suplementação, uma alimentação mediana, consegue manter, às vezes, depois um intestino saudável. Outros já têm tantas implicações que vão voltar, persiste desbiose, persiste permeabilidade, tem que manter por mais tempo. Tem situações e situações, obviamente. Mas no geral, quanto melhor a alimentação, menor a suplementação também, né? Eu acho, Adri, que quando a gente fala aqui nas lives, tem um público que são de pais e famílias que querem entender esse metabolismo, que eu acho o máximo os pais serem muito estudiosos, mas tem muita aluna nossa aqui querendo atuar nesse nicho, né, de mercado. E eu faço de tudo para passar para elas todas as informações possíveis. Porque só o trabalho, o bem feito, é que a gente consegue avançar. As nutricionistas que querem trabalhar nessa área têm que estudar o teu curso de autismo, o meu lá na frente, se eu fizer o de síndrome de Down, ler muito artigo científico, para fazerem um bom atendimento. Sim. Porque se não fizerem um bom atendimento, pode piorar a situação de saúde daquela criança, daquela pessoa, e transformar todo esse trabalho que a gente vem fazendo e tentando fazer num trabalho mal feito. Pego muitas prescrições nutricionais sem levar em consideração todos esses aspectos que a gente está conversando agora. Então, quem estiver aqui na live que quiser trabalhar com isso, tem que estudar bastante, tá? Porque uma coisa também que eu queria falar, o mais que mexe mais comigo dentro da situação da síndrome de Down e do autismo são as famílias. Eu me sensibilizo muito com aquelas famílias, porque são famílias que têm são muitos investimentos financeiros, emocional. Então, eu fico muito preocupada no atendimento, do acolhimento dessas famílias, de tranquilizar no sentido de que é possível, sim, é possível fazer um acompanhamento, é possível a gente trabalhar com a alimentação da melhor maneira possível. Então, eu sinto que a gente tem que ter muita empatia com a família que a gente recebe. Né? Saber as dificuldades que elas estão passando, quantas terapias fazem, com relação a gastos e custos de tudo. Né? Então, você é uma família, você sabe que dentro da sua família, como isso implica.
Eu falo, né? que é um vale por três, na verdade. Porque os gastos realmente são muito maiores, né? Desde a escola, que você não paga só a escola, você paga a escola, o pedagogo paga mais o AT, muitas vezes ainda Uhum, paga. As uhum, terapias, tá? É tudo, na verdade. Então é tudo muito mais caro, realmente, né? Mas o que eu vejo uhum, muito também, Lu, são as famílias que elas acham que tem que fazer tudo muito na hora, porque estão perdendo tempo, sabe? E às vezes uhum, não é sim. assim, se você investe nas bases também é uma coisa, porque eu vi realmente algumas famílias que estão fazendo tantos tratamentos junto, não vou botar nomes de tratamento nem nada, mas é tanta coisa junta que às vezes eu falo, chego e falo para ela, mas você sabe o que tá dando certo? Porque, tipo, eu já fiz também, porque eu sou mãe também de criança especial, Sim, e no começo a gente acha que, meu Deus, alguém falou que até 5 anos, tudo que acontece é até 5 anos. Depois, tipo, vai explodir e não acontece mais nada. E a gente fica naquela neura que tem que fazer tudo rápido, tem que fazer tudo rápido. E faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Só que às vezes não consegue mensurar. Tanto que eu falo para todos eles quando vem, eu fiz igual. E chegou um momento que eu não tinha mais resultado de nada. Meu filho deu uma estabilizada tão grande. E eu fiquei um ano inteiro assim, gastando um monte. Daí eu comecei a ver, meu, alguma coisa está errada. E eu peguei e tirei tudo na época, tirei tudo, comecei do zero, do básico, tudo de novo. E não tinha mudado nada, assim, quando eu tirei aquele monte de coisa, aqueles, sei lá quantos mil que eu estava gastando por mês, sabe? E eu vejo, às vezes, muitos pais fazendo um investimento em tanta coisa ao mesmo tempo. Estão com o médico, estão com o nutri, estão com outra pessoa que faz isso, outra pessoa que faz óleo, outra pessoa que faz floral, outra pessoa que faz não sei o quê. É muita coisa, ao mesmo tempo você não tem como mensurar o que você está fazendo. E eu sou uma pessoa que eu gosto de mensurar o que eu estou fazendo. Então eu gosto de uhum. saber se aquilo lá está dando efeito. E eu vejo também pessoas que às vezes vão uma vez no nutricionista, vão uma vez no médico. Já peguei pessoas que foi há 2 anos atrás no médico e estava dando a mesma suplementação ainda, gente. É uma loucura isso. É uma loucura. Então a gente tem que ver muito bem também. Tentar acolher realmente essas pessoas, tentar explicar que também não é assim, num passe de mágica que tudo vai acontecer, que uma coisa depende, é igual quando eu vejo algum exame de alguém e eu vejo várias comorbidades, e quando eu falo aquilo para a pessoa, ela se desespera. Eu falei, calma, porque isso não vai resolver da noite para o dia, não é um suplemento que vai resolver uma semana, isso ao longo do tempo, da questão nutricional, de tudo que ele vai fazendo ao longo do tempo para modificar essa parte epigenética, essa dia a dia da criança não é um suplemento mágico que vai melhorar a neuroinflamação, que vai melhorar tudo. Então a gente tem acontece muito isso também, né? Que você falando do acolhimento da família, eu lembrei dessa questão do tudo ao mesmo tempo também, que é bem importante também, né? Você sabe, você sabe que eu sempre falo para as famílias que, primeiro que eu gosto de empoderar a família, assim, no sentido de que a observação de vocês é fundamental para os pequenos detalhes, para as pequenas conquistas. Porque eu vou avaliar de tempos em tempos. No dia a dia, você vai estar ali percebendo um olhar mais focado, um sono melhor, né? Um estado emocional mais calmo, né? Uma ingestão maior de determinados alimentos que não comia. Essa percepção fina tem que ser feita pela família. E eu sempre falo, quando eu faço a suplementação, primeiro a gente muda o hábito alimentar, mas quando eu faço a suplementação, eu deixo bem claro, a gente vai reavaliar isso. Precisa, com Porque exame bioquímico também. não adianta a gente fazer isso e, de repente, a gente não ter que ajustar o percurso na frente. Sim. Né? E como é que a gente faz isso? A gente tem que ter os exames bioquímicos para a gente fazer essa correlação dessa ingestão de micronutrientes que foram prescritos, não só de micronutrientes como de antioxidantes, e a gente tem que avaliar lá na frente. Muitas vezes a gente passa o exame e acaba não fazendo. Ah, não fiz. Falei, como é que você vai saber? Eu preciso saber se a minha prescrição, que você gastou uma fortuna lá na loja de produtos, né? Que essas suplementações não são baratas. Eu preciso saber se tá ok. Eu não vou repetir só a prescrição por aumento de peso, por quilo de peso. Eu preciso ver se eu vou retirar alguma coisa, se já está suficiente aquele micronutriente, se não está. Então, as famílias têm que entender. Eu sou muito professora na hora do atendimento, para não passar protocolos e elas vão fazendo no automático. Sem saber o que está fazendo, né? E acabam se perdendo nesse protocolo. E para a gente também é ruim, né, Adri?
de realmente não estar sabendo o que está. A gente Sim. leva tanto tempo para montar um plano alimentar bem equilibrado, uma prescrição quantificando os micronutrientes super trabalhados ali, dá aquele trabalho lindo, assim, que leva tempo, dá trabalho, não é simples, e calculado, bem calculado, a gente quer ver se tudo aquele trabalho, o resultado de tudo. E o melhor resultado do mundo é chegar um paciente e te dar só boas notícias. Melhorou a ingestão de água, melhorou as fezes, melhorou a prisão de ventre, melhorou o sono, já está experimentando novos alimentos. Isso assim quanto tempo de atendimento? Né? Para sempre. Quanto tempo de atendimento? Para sempre. Você vai estar sempre na sua nutricionista, revendo seus protocolos, revendo. O primeiro tratamento, o primeiro profissional que eu acho, né, puxando a sardinha para os nutricionistas, mas primeiro a gente tem que ver como é que o que aquela criança está recebendo de nutrientes para poder funcionar todo o corpo. Então tem que procurar uma nutricionista, ver como é que está funcionando, que aí o fono vai trabalhar melhor, a TO vai trabalhar melhor, o médico vai avaliar mais tranquilamente. Então, é um dos primeiros levantamento da criança é ver realmente o estado nutricional, avaliar as deficiências nutricionais, avaliar as comorbidades associadas, principalmente as gastrointestinais, né, Adri, que a gente sabe que tanto na síndrome de Down como no autismo, elas são muito prevalentes. Sim. Então, as alergias. Enfim, as alergias alimentares. Que nunca são investigadas, né? Tantas crianças que vêm, às vezes, para mim, já com uma idade já de 6, 7 anos, e a gente descobre as alergias, assim, e alergias bem significativas ainda, que nunca nem foram investigadas. Por quê? Porque tem Down, porque tem autismo. Então, é só isso. Não vê a criança além da deficiência, né? Além do transtorno, né? Isso é um grande problema. E numa primeira consulta também a gente vai estar conhecendo a criança, a gente vai ver pela queixa, a gente vai ver a criança no momento, muitas vezes nem temos um exame ainda. Então é um primeiro contato, é a primeira impressão que a gente tem das coisas que você está falando, dos sintomas. Depois que a gente começa, eu sempre vejo numa segunda, terceira consulta, quarta consulta, que daí a gente vai refinando, entendendo muito melhor esse indivíduo, né? É muito, muito difícil. Tem muitas pessoas às vezes que vêm numa primeira, depois vão voltar depois de 6 meses para fazer uma nova consulta. Daí a gente praticamente começa do zero, porque a gente provavelmente não fez o uso contínuo daquele suplemento, ou às vezes está fazendo e já passou até da hora de investigar e de olhar se aquilo lá está fazendo efeito, às vezes já está fazendo efeito contrário. Então é muito complicado isso também. Tem que ter, é um tratamento, né? Nessas questões ele é um tratamento, não é igual você ir no nutricionista de emagrecimento, ir no nutricionista, às vezes que você vai, daí você não deu conta de fazer dieta e você esquece. Não, é uma coisa que você tem que... e o nutricionista, na verdade, ele nunca vai fazer... A minha primeira dieta... Eu vou ver o que eu acho, que a criança come, o que a mãe falou, o que eu acho que deveria ser feito naquele momento. Mas a gente também não tem 100% de acertos nesse primeiro plano. Então, por isso que é importante fazer, ver o que deu certo e o que não deu certo. Porque eu sempre falo que eu tenho que me adequar ao paciente. Eu não tenho a dieta ideal, que ele tem que seguir aquela dieta. Eu tenho uma dieta e a pessoa tem que ter a condição de fazer. Não adianta nada eu passar uma dieta que vai ficar pendurada na geladeira e ninguém consegue fazer. Então, esse contato, essa troca vai sendo com a família ao longo do tempo. Eu não tenho condições de saber isso num primeiro encontro, né? No primeiro momento. Então, isso é uma coisa... Por isso que a gente fala, é um tratamento, é uma constância que a gente vai construindo junto com a família, né? Sim, e vai criando aquele laço de confiança. Eu acho que esse laço de confiança é muito importante, delas confiar, da família confiar no nosso trabalho, confiar que a gente está fazendo o melhor para melhorar a qualidade de vida daquela pessoa. E uma coisa que eu queria falar também, que a gente vê muito também, é que as famílias procuram muito no início, né? Na fase inicial, após o diagnóstico e tudo. Mas esse acompanhamento nutricional, ele é para sempre. Ele vai continuar sendo autista, ele vai continuar tendo a síndrome de Down. Esses processos metabólicos não somem.
Vão ficar sem, é verdade? Eles vão estar sempre ali. Então, outra coisa também, começou, não fez no início, procura da idade que tiver. Hoje eu atendi uma menina com síndrome de Down com 20 anos. Uhum. Muito legal. E já vem fazendo um protocolo muito, muito bacana, com muitos acompanhamentos, mas ela se preocupou em regularizar, há um ano que não ia, regularizar aquele metabolismo. Sim. Então, ela me procurou para a gente regularizar. Ela já vinha num processo de acompanhamento muito bacana. Falou, não, te procurei para a gente regularizar o que ela está precisando nesse momento, qual é a demanda. E esse é o acompanhamento nutricional. E é para sempre. Uhum. Né? Porque não é só na fase inicial da vida, é para sempre. Uhum. Ô Lu, você tem muitos pacientes que têm Down e autismo também associado? O que você não tem? Eu não tenho muito, não. Eu tenho poucos. Eu tenho alguns também. Não são muitos, assim, não é uma demanda que eu tenho. E muitas vezes não procuram por causa do autismo, procuram por causa da síndrome de Down. É isso que eu ia comentar, na verdade. Porque eu vejo muito as mães que têm um filho Down, elas se preocupam com a síndrome de Down. Mesmo que ele tenha o diagnóstico do autismo, elas tratam como se fosse somente Down. Eu vejo isso, às vezes, no dia a dia, do conhecimento e tal. Então, e na verdade, claro que tem as implicações biológicas na síndrome de Down, mas que no autismo também vão ter outras que, às vezes, se não olhado para essa parte... Sim, também não vai ter, porque muitas vezes o que eu vejo que às vezes o Down que tem autismo, ele tem mais comorbidade, é um pouco mais grave, vamos dizer assim. Às vezes o autismo dele é maior e implica na fala, implica em outras coisas que se fosse um Down sem autismo. Na seletividade, na fala, nas questões gastrointestinais maiores, alergias e tudo mais, que se intensificam mais pelo quadro, às vezes, do autismo mais severo. E aí a mãe se preocupa muito com o Down e não se preocupa, às vezes, com as implicações do autismo também. Então, é por isso mesmo que eu queria falar muito de Down com autismo, porque a gente tem que olhar para os dois lados dessa criança, né? Não olhar nem para o autismo nem para o Down, olhar para a criança e ver o que tem de errado ali. Né? Eu acho também, Dri, que faltam muitas informações para essas famílias. Às vezes não procura um aprofundamento nessa parte do autismo, porque considera que aquelas alterações fazem parte do autismo ou fazem parte da síndrome de Down. Eu acho que existe muita falta de informação de qualidade. Né? O que acontece no autismo e na síndrome de Down, as pesquisas e a busca por informações são feitas muito, muito por famílias. A comunidade científica, ela ainda no autismo está muito mais acelerado do que na síndrome de Down, mas na síndrome de Down a comunidade científica busca a cura do Alzheimer, que é uma consequência do estresse oxidativo, que é uma consequência que pertence muito ao grupo de síndrome de Down. Né? Então, falta informação de qualidade com relação à alimentação para essas famílias. Então, eu gosto muito de fazer palestra, não só para nutricionista, mas gosto de fazer palestra para essas famílias, para elas entenderem esse metabolismo e como isso pode ser quais os caminhos para buscar melhorias através da alimentação desse metabolismo, né? Ô Lu, e tem algum alimento que na síndrome de Down não pode? Os que são mais recomendados, assim? Meu filho tem síndrome de Down, mas eu não posso de jeito nenhum oferecer tal coisa, por conta dessas comorbidades mesmo? Ou tem alguma coisa que é mais importante? Então, na síndrome de Down, primeiro, quando a gente fala de modular o intestino, a gente fala, sim, da retirada das proteínas alergênicas, né? Como a caseína e o glúten. Eles têm uma tendência, por causa de um microRNA, de uma inflamação que altera a permeabilidade intestinal, por causa dessa questão genética, nem tanto pela alimentação, mas por causa da questão genética. Então, já tem uma tendência à inflamação intestinal. Então, a gente já tem que levar isso em consideração, que já vem com esse metabolismo, né? E a gente retira
essas proteínas que realmente são proteínas que alteram a permeabilidade e passam para dentro do nosso corpo, causando uma série de alterações. Isso é número 1. Muitos questionam essa retirada também, como no autismo, né? E aí eu sempre faço uma associação, porque está muito correlacionado também às doenças autoimunes. Eles também é uma comorbidade associada às doenças autoimunes. Igual então ao autismo, eu trabalho, né? Então eu trabalho. Fala. Mas só ia fazer um parênteses. Que tanto no último Mad Maps que teve, que daí foi cancelado, a gente teve um online, foi um dia inteirinho falando das questões autoimunes do autismo. Então já estão relacionando muito por conta dessa questão intestinal, né? Por conta dessa permeabilidade que o nosso sistema imunológico está totalmente ligado ali. Então, isso vai trazendo maior probabilidade para as doenças autoimunes, né? Espero que não tenha... Então, a gente... Pode falar. Então, a gente tem que trabalhar muito essa questão do autismo e da retirada dessas proteínas alergênicas. Sim. Tá? É uma coisa... Se não tiver doença celíaca, aí a mãe pergunta, poxa, mas ele não pode comer uma pizza no final de semana? Eu falo, olha, com relação ao glúten, é você que vai decidir. Você sabe que o glúten faz mal. Você sabe que o glúten interfere no intestino do seu filho. Você sabe que aquilo pode causar algum tipo de destruição da barreira intestinal. Então, se você vai no final de semana, você quer dar o glúten, você passou um tempão sem dar o glúten e viu melhorias assim, com relação à distensão abdominal, com relação a comportamentos, com relação a uma série de coisas que a gente estuda, e você vai chegar no sábado, você vai querer dar o glúten para ele se sentir mal, para alterar todo esse trabalho. Aí a decisão é da família, né? A gente só mostra o caminho. Eu sempre falo que nós somos 25% e a família é 75%. As decisões são da família. Né? É porque não é quando é descartada a doença celíaca, que na doença celíaca a gente sabe que não pode mesmo, é proibida a ingestão do glúten, quando descarta isso, eu passo a responsabilidade para a família. Você tem que decidir. Isso é uma proteína que faz mal ao seu filho. Você quer dar? Você decide. A gente tenta explicar, né? Porque é o que a gente estuda, né? Então a gente não está fazendo uma imposição, a gente não tem como tá lá do lado da família e falar, agora você tem que fazer isso ou você não volta aqui. Não é assim. Então a gente tenta mostrar e o porquê. É uma coisa difícil de compreender. Eu confesso que é muito difícil para as famílias compreender isso. Eu vi uma pergunta ali ainda há pouco, não tem exame, não tem alergia, não tem nada. Como que às vezes sabe que tem alergia? É quase impossível saber 100% das alergias, porque não são só as alergias que tem no sangue. São alergias tardias, são sensibilidades alimentares, tem muita coisa relacionada aí. Então, e outra também, as referências do exame nem sempre são as melhores, né? A gente estuda para otimizar metabolismo, a gente estuda para melhorar atraso de desenvolvimento, então às vezes não me interessa uma referência daquele exame. A referência, ela é criada quando é uma maior parte da população que tem aquele nível. Não quer dizer que o ter menos que aquela referência é ruim, e não quer dizer que ter menos que aquela referência é bom. Então, a gente tem que ver indivíduo por indivíduo também. Então, não é só, eu fiz um exame e tá tudo bom, referência, tudo verdinho lá no negócio. Não quer dizer nada. A gente tem que ver muito além disso, né, para otimizar o metabolismo, né? Sim. Porque os pais, não falo pais, não, falo a família mesmo, às vezes se pega num exame para justificar algumas atitudes. Eu uma vez peguei uma família onde o exame estava todo alterado. Na visão integrativa, da nutrição integrativa, a gente sabe que não são esses marcadores que vêm nos exames. E eu falei, olha, tem várias alterações aqui no exame. E ele virou para mim e falou assim, que alterações? A médica disse que estava tudo ótimo. Aí eu falei, não, com certeza. Na visão da médica, tá tudo ok. Mas na visão da nutrição integrativa, onde a gente tem que ter valores mais adequados e equilibrados, eu acho que de acordo com a comorbidade, você tem que levar em consideração essas alterações que estão aparecendo aqui. Na minha visão, ele, como quem diz, a médica falou que está tudo ok porque está dentro daquele parâmetro. E né? também Mas tem o seguinte, a gente tem médicos que estudam uma linha, tem outros que são especialistas em outra, eles não vão saber
todo, igual o nutricionista também, não vai saber todos os exames. Então, tem exames que o médico pede, ele vai olhar mais para aquilo. Às vezes, se é um exame que ele nem pede muito, ele passa direto, porque não está no dia a dia daquela pessoa, está relacionando aquele exame, né? É comum isso acontecer também. Eu tive um caso uma vez que eu passei. A gente trabalha com atraso de desenvolvimento, então eu sempre acabo passando um polivitamínico, alguma coisa, sempre para otimizar alguma coisa. E uma vez eu passei tudo, e daí o pai falou que não ia dar. Porque não tinha nada de deficiente no exame. E é uma criança com autismo, com atraso de desenvolvimento. E eu falei, isso é uma escolha sua, mas aí eu expliquei por quê e tal, porque ele queria que no exame tivesse dado alguma deficiência de algum nutriente para daí ele dar. Para acontecer isso no exame, é todo um processo que acarreta tantas coisas antes. Para acontecer isso no exame, o corpo da pessoa está aqui, ó. Já está no limite. Né? Já então... O nosso corpo é tão inteligente que ele trabalha o tempo todo para manter os níveis ideais. Sim. Quando aqueles níveis ideais saem daquele protocolo, é porque o organismo já está, ó, acabou. Eu fico assim. Procura um médico que o negócio está feio. E Lu, eu trabalho com muitas crianças que vêm com umas seletividades muito extremas, às vezes. E daí aqueles maldito, sei lá, desses exames, às vezes vem tudo normal, não tem nada. Eu falei, meu Deus, não é possível que não vai vir nada para falar para essa família. E às vezes vem os exames assim que não aparece nada, mas imagina essa criança, o que ela está fazendo, às vezes comendo só miojo, batata, meu Deus, não tem nutriente. Mas é o nosso corpo, ainda mais corpo de criança, que a máquina tá nova. Né? O corpo tá novo e o corpo faz tudo, gente, tudo para deixar aqueles níveis ideais. Então ele tá se desgastando, ele tá usando reservas, né? Que teoricamente teriam que estar bem satisfatórias, ele tá usando aquelas reservas. Então quando grita no exame, é porque o negócio tá feio. Então, antes de gritar no exame, vamos equilibrar, né? Trabalhar um pouquinho mais isso, que é mais legal, né? Com relação aos alimentos, muito importante falar. Na síndrome de Down, tem muita alteração da tireoide. Então, a gente retira os alimentos bociogênicos, que impedem a ligação do iodo. Então, aqui, ó, é couve, brócolis, couve-flor, aipim. O brócolis eu retiro mesmo, eu falo para a pessoa, não dá. Antes eu trabalhava com 1 vez por semana, 2 vezes por semana, mas mais estudos comprovaram que o brócolis realmente interfere na tireoide. E, por exemplo, couve-flor, couve, tudo, eu ponho esporadicamente no plano alimentar, porque tem seus benefícios, né? Ainda mais se a tireoide estiver ok, controladinha e tudo bonitinho, a gente, como nutricionista, a gente sabe avaliar a hora de botar determinados alimentos e da hora de retirar. Isso é muito importante, isso não é uma regra 100%. As pessoas chegam no consultório, não posso dar aipim, não posso dar couve-flor, não posso... Eu falei, mas onde está? No teu filho, onde está escrito? Ele veio com uma placa? Não, né? Então, acontece. Não vem com uma placa. Então, a gente tem que avaliar a tireoide dele, os exames da tireoide, que a gente sabe que tem vários exames que fazem correlação, e a gente vê direitinho como se a gente não pode descartar os benefícios desses alimentos, né? Então, esses alimentos a gente trabalha, retira, organiza da seguinte maneira: retira as proteínas alergênicas e retira os alimentos bociogênicos de acordo com a individualidade bioquímica daquela pessoa. Lu, vamos ver se tem alguma pergunta, que a gente já tem alguns minutos, só que são 9h32, a gente entrou um pouquinho depois, né? E eu não vi de novo a hora que a gente entrou, porque aconteceu de novo, que eu entrei e saí. Quando chegar o cronômetrozinho, aí a gente já saltam 30 segundos. 30 segundos, gente, é incrível. Tem que fazer uma revolução aqui pro Instagram, botar pelo menos 5 minutos, né? Alguém tem uma pergunta? Eu fiz umas anotações aqui. Dos polifenóis, que são muito importantes, o que a gente retira. Eu sempre falo que nutricionista não retira, nutricionista reorganiza e inclui,
E então a gente substitui, inclui. A gente trabalha com os alimentos, a gente estuda para isso, para trabalhar com esses alimentos, ver a composição nutricional deles e ver a necessidade de cada um. Então, hoje os polifenóis são muito estudados, a cúrcuma, a epigalocatequina 3-galato do chá verde. Então, tem vários estudos que correlacionam isso. A gente trabalha muito também, Dri, com DHA, como no autismo também, para fomentar esse neurodesenvolvimento. E cada vez mais esses estudos comprovam essa modulação gênica. Isso é muito legal. Tomara que no futuro isso aconteça no autismo, né? Que a gente consiga definir, fazer com que correlacionar. Que pena. Eu tenho tanta coisa para falar, gente. Eu falo pra caramba. Lu, muitíssimo Mas obrigada. eu te agradeço demais. Eu que agradeço. Te agradeço demais o convite. E uma